Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos iniciando a nossa live do Manhã com o Evangelho, hoje nessa sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Seja você uma bênção no dia de hoje, que tudo venha acontecer de acordo com a vontade e o querer de Deus. Nós estamos na primeira semana do tempo comum. Hoje nós fazemos aliança com a água, com o Salmo 91, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Seja bem-vindo, vai chegando, vai deixando seu comentário, vai curtindo essa live. A qualquer hora do dia que você assistir essa live, coloque a hora que você está assistindo. Estou assistindo tal hora. Eu sei que essa live vai ser uma bênção para a sua vida no nome do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer no dia chamado hoje. Amém? O evangelho de hoje é Marcos capítulo 2, do 1 a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Deise Maria, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Então Jesus, ele sempre ia em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, ao ponto de não haver um lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhe a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão, removeram-se o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceu o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensaram em seu coração: como que ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, a não ser um, que é Deus? Jesus respondeu imediatamente seu espírito, que eles lhe disseram, lhe disse: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu vos digo vocês, levante, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou no mesmo instante, pegou o seu leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Amados irmãos, sejam bem-vindos a todos que entraram ao decorrer da Santa Leitura, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Se você ainda não curtiu a live, curta. Se você ainda não deixou o seu comentário, deixe um comentário. Se você ainda não compartilhou, seja um missionário ou uma missionária, compartilhe essa live no nome do Senhor. Amados, nós estamos diante de um texto com muitas informações. Primeira informação é que Jesus, ele é o Senhor do milagre. Oh, glória a Deus, que bênção, né? A primeira informação nessa manhã é que Jesus é o Senhor dos milagres. Muito podemos nos alegrar nessa manhã, que o mesmo Jesus que fazia milagres em Cafarnaum é o mesmo que ainda faz milagres nos dias de hoje. Eu confio no milagre de Deus. Você confia no milagre de Deus? Você precisa de um milagre de Deus? Você precisa de um milagre de Deus em nome do Senhor Jesus? Então, amados, a primeira boa notícia é: Jesus é o Senhor dos milagres.
ele entra novamente em Cafarnaum, e o texto vai dizer que a casa em que Jesus estava não cabia mais ninguém, porque ele anunciava as boas novas de salvação. Então preste bem atenção, Jesus é o Senhor dos milagres, ele pode e ele quer fazer milagres, tanto quanto ele fez em Cafarnaum, ele quer fazer milagres hoje, na minha e na sua vida. Foi a primeira coisa que meus olhos salteou nessa manhã na leitura do Evangelho Jesus é o Senhor dos milagres. A Bíblia é muito clara, meus amados irmãos e irmãs, quando diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente, o mesmo desejo que ele tinha de fazer milagres, sinais e prodígios, ele ainda quer fazer no nosso meio. O texto vai dizer, e Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Amados, esse de novo significa o quê? Que Jesus já tinha entrado em Cafarnaum. Sabe o que Jesus nessa manhã está falando comigo e com você pelo texto? Né? Pela leitura? De novo eu quero fazer o milagre. De novo eu estou entrando na sua Cafarnaum. Sabe por quê? Porque Jesus, quantos milagres Jesus já não fez na nossa vida, amados irmãos e irmãs? Quantas vezes Jesus já não entrou em nossas Cafarnaum? Quantas vezes o nosso Deus, já querido, entrou, já manifestou a sua glória, já demos culto de ação de graça, mas hoje, nesse dia chamado sexta-feira, 16 de janeiro, Jesus está entrando de novo em Cafarnaum. Quem toma posse dessa palavra nessa manhã? Jesus está entrando de novo na sua Cafarnaum. E todas as vezes, amados irmãos e irmãs, que Jesus entra em Cafarnaum, existem milagres, existem prodígios, existe manifestação do reino e da vontade de Deus. Por isso, nessa manhã, eu preciso, amados, acreditar que Jesus quer novamente fazer um milagre na minha vida. Novamente Ele quer entrar na minha Cafarnaum. Isso só prova que Deus não quer que você viva de milagres passados. Isso significa, querido, que a nossa vida todos os dias precisa ser manifestas por coisas novas e extraordinárias que o nosso Deus pode fazer. Creia nisso, amados. Tome posse disso nessa manhã. O Jesus dos milagres entra novamente em Cafarnaum. Ele já fez, mas ele quer fazer novamente. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa nessa manhã é sabermos que o nosso Deus já fez na nossa vida tanto. E ainda assim, Ele ainda quer fazer. Sabe, amados, o texto vai dizer que quando Jesus entra ali, aquela casa, né, aquela célula, ela vai ficando tão cheia, mas tão cheia, tão cheia, tão cheia, que ninguém consegue se aproximar da casa. Nós vamos ver que existe um paralítico que precisa ser curado, e existem 4 pessoas que querem ver aquele paralítico curado. Eles tentam pela porta da frente, eles tentam pela janela, eles tentam, amado, pela porta dos fundos, mas nada dá certo. Até, querido, que eles tenham a brilhante ideia de destelhar a casa. Porque se não dá para entrar por baixo, vamos entrar por cima.
Se não dá para o milagre ser do jeito tradicional, vamos forçar o milagre a acontecer. Amados, forçar o milagre a acontecer não é você querer tomar a frente de Deus, não. Pelo amor de Deus. Preste bem atenção o que é forçar o milagre. Forçar o milagre é você preparar o ambiente, fazer a sua parte e esperar que Jesus cumpra a parte dele na totalidade. Como assim, pastor? Vamos elucidar mais esse negócio. Como é que eu posso forçar o meu milagre? Estou desempregado. Eu quero um emprego muito bom, né? Quero um emprego de segunda a quinta. Quero receber 3.000, 4.000 reais, R$1.000 de alimentação. É um milagre. Não é um milagre? Trabalhar de segunda a quinta, receber R$4.000 de salário, mais R$1.000 de alimentação. Mas aí eu oro, Senhor, e apenas oro. Vou dormir, acordo meio-dia. Eu estou forçando o milagre a acontecer? Não. Mas quando eu estudo, quando eu faço concurso, quando eu dedico tempo para me preparar em preparatórios, eu me formo em conhecimento, eu me adapto, eu me estruturo profissionalmente, eu estou forçando o quê? O céu reagir, por quê? Porque eu estou agindo. E por eu estar agindo, amados, o céu vai o quê? O céu vai reagir. Deus vai olhar do céu e vai falar: meu filho está se esforçando, ele está fazendo a parte dele, ele está se preparando. Aí Deus vai lá, abre a porta. E aí aquela porta é aquela porta de excelência. Por quê? Porque você só estudou, você só se preparou? Não, irmãos. Porque tem muita gente preparada e a porta ainda não abriu. Porque tudo vem de Deus. Aqueles 4 homens, eles entenderam que não dava para entrar convencional, mas eles podiam forçar o milagre. Eles podiam forçar, não em questão, amados, entenda bem a palavra também, em forçar Jesus, né? Obrigar, mas forçar o ambiente a entender que aquele homem precisava de um milagre. Como você tem estado? Você fala assim para Jesus: Jesus, eu preciso de um milagre, mas faz aí se quiser. Ou será que você está ali, mostrando para o ambiente, preparando o ambiente, trabalhando o ambiente, para na hora certa Deus fazer o milagre? Aqueles homens entendiam que eles precisavam forçar o ambiente. Não deu para entrar pela porta, entramos pelo telhado. Quando Jesus olha aquilo, irmãos, aquilo deixa Jesus admirado. Hoje você precisa chamar a atenção de Jesus de alguma forma. Precisamos chamar a atenção de Jesus de alguma forma. Porque, amados, é muito além de você só pedir um milagre. Ele está esperando você preparar o ambiente do milagre. Eita glória! Ele está esperando você, querido, forçar o milagre. O que você está fazendo para isso? Será que aqueles 4 homens estivessem olhando, né? Ih, vai dar não. Não, muita gente. Como que eu vou chegar com um paralítico ali perto daquela porta? Aquele homem não teria sido curado se o milagre não tivesse sido forçado. O reino de Deus, ele é tomado pela força. Não a força humana, não a força emocional, mas a força espiritual. E aí, amados, Jesus olha para aquele homem,
fica admirado. Eu não quero nem pregar sobre amigos hoje, né? Amigos que nós precisamos ter. Não é a direção que Deus me deu. Jesus olha e fala assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem poderia sair daquele lugar ainda paralítico, mas de uma nova criatura, porque os pecados dele tinham sido zerados por Deus, perdoados. Só que os escribas e os fariseus, falsos religiosos da época, ou melhor, os religiosos, falsos não, eles eram religiosos, só que eles eram religiosos vazios. Eles começaram a questionar no coração, dizendo que só Deus tinha poder de perdoar pecado. E aí, amados, Jesus, que era Deus, né? Deus encarnado, vai mostrar mais uma vez a manifestação da sua glória. Entenda uma coisa: se você prepara o ambiente do milagre, se você tem forçado o milagre a acontecer, as pessoas podem não acreditar. Isso é muito sério, irmãos. Deus está falando conosco nessa manhã. As pessoas podem questionar o que Deus vai fazer na tua vida, mas o que Deus vai fazer, o homem não pode impedir. E aí o texto vai dizer: olha, Jesus mostra para aqueles homens que ele tem poder de perdoar pecados, mas ele também libera uma palavra sobre aquele homem dizendo: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Na mesma hora, irmãos, o ambiente que forçava o milagre gerou o milagre. Preparou-se o milagre e Deus glorificou o nome dele. Aquele homem saiu na frente de todo mundo, contra toda expectativa humana. Ele saiu com os seus pecados perdoados e o seu milagre gerado. Que nessa manhã, influenciado pela essa palavra, possamos pedir ao Senhor a essa graça de pecados perdoados e milagre manifestado. Através de que, amados? De eu me preparar para o meu milagre. Que o Senhor Deus nos ajude no dia de hoje, que tudo que nós precisamos para gerar o nosso milagre, o Senhor venha nortear. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Então vamos orar nessa manhã. Vamos forçar o nosso milagre em oração. Vamos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós consagramos a água da aliança, né? Você que está aí, no teu milagre, não desista. Não desista do teu milagre. Consagra a água da aliança. Depois nós oramos o Salmo 91 como uma aliança de proteção para a nossa vida e para a nossa casa. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor Deus amado, por esse Evangelho santo e puro que tanto nos ensinou no dia de hoje. Senhor, eu preciso preparar o ambiente do milagre. Muitas vezes, Senhor, eu vou precisar forçar o ambiente, reconhecer o milagre. Então, Senhor, abre os nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres de atitudes. Homens e mulheres que verdadeiramente, Senhor, estão esperando o seu milagre acontecer, mas estão também, Senhor, trabalhando para que ele aconteça.
Eu quero, Deus amado, te pedir que esse santo evangelho no dia de hoje, ele tenha um efeito muito grande na vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está assistindo a live agora ou que vai assistir ao decorrer do dia. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, consagra a água da aliança, a fim que essa água seja um sinal vital do poder de Deus, um sinal sacramental, Senhor, que o Senhor é a fonte da vida. Aonde essa água for bebida, aspergida ou derramada, haja uma manifestação da tua glória, haja cura, haja libertação, haja, Senhor Deus amado, milagres sendo promovidos. Consagra a água nessa manhã, Jesus. Consagra, Senhor, nessa manhã, Deus amado, a nossa vida e que possamos ter testemunhos daquilo que o Senhor faz através da água consagrada. Abençoa, Deus, todas as pessoas que estão enfermas, aquela, Senhor, criança que a irmã Raquel Félix ontem, Deus amado, nos pediu em oração. Visita, Senhor, nessa manhã. Visita, Senhor, nessa manhã todos os enfermos. Visita nessa manhã, Senhor Deus amado, todos aqueles, Pai, que estão oprimidos por Satanás e pelas suas artimanhas. Que o Senhor nos dê um dia abençoado. Que o Senhor nos dê um dia, Senhor Deus amado, de sossego, mas principalmente de meditação no Santo Evangelho. Abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Tudo isso nós oramos, Senhor, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobistear com as suas asas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspa, e calcarás os pés um leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, livrar-o-ei e o pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificar-o-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vive agora com o Senhor e crê que o milagre vai acontecer, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Que bom que você esteve comigo nessa live até agora. Que bom que você recebeu o Evangelho do dia, a oração e a bênção. Que o Senhor abençoe o seu dia, que tudo venha dar certo no nome do Senhor. Amém? Creia, o ambiente do milagre precisa entender que ali vai ser gerado um milagre. Force o ambiente entender isso. Assim como um ventre, assim como a mãe que vai ter um parto normal, ela precisa forçar o canal, né, para que o neném saia com força. Force o ambiente do milagre. Deus vai gerar um grande milagre. O milagre vai acontecer. Amém? Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus, um lindo final de semana para vocês. Um santo domingo para vocês, né? O primeiro domingo do tempo comum. Amém?
Nós agora acabamos o tempo de Natal, né? Agora o primeiro domingo, é o primeiro domingo do tempo comum, onde as toalhas das nossas igrejas ficam verdes, os paramentos pastorais, a estorla é verde, e é o tempo da escola do Senhor, né? O tempo comum é a escola do Senhor, onde nós vamos amadurecer olhando a vida de Jesus e os seus discursos. Que coisa linda, né? Como é bom sermos homens e mulheres escolhidos por Deus. Amém? Fiquem com Deus. Um dia produtivo para você. Se o Senhor permitir e quiser, segunda-feira nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. E com Jesus é só vitória. Amém? Até daqui a pouco na oração da manhã. Tchau, a paz!